E aí, galerinha do nono ano, tudo bem? Olha nós aqui mais uma vez no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Como vocês sabem, devem lembrar, o meu nome é Aurílio Marcos e vamos continuar, pessoal, focando aqui nos nossos conhecimentos, ok, pessoal? Não deixa de curtir aí a nossa página aí. Pessoal, só para a gente lembrar, só para a gente frisar um pouquinho, vamos tentar entender, revisar, recapitular um pouquinho do que a gente disse na aula passada, na aula anterior. Falamos da crise do Império, não é isso? Colocamos, pessoal, que o Império de Dom Pedro II findava. A mudança do regime trouxe novos interesses para a sociedade. Colocamos, pessoal, lembra aí comigo que o Império de Dom Pedro estava pouco a pouco ruindo, ou seja, ele estava pouco a pouco declinando por uma série de fatores. Tais deles aqui, a crise abolicionista, não é isso? Que foi o quê? O momento em que a assinatura da Lei Áurea, uma série de outras leis que já vinham fazendo com que os escravos tivessem liberdade, contrariasse o interesse da elite cafeicultora do Brasil. Colocamos também, pessoal, a situação religiosa do Império de Dom Pedro II, ou seja, pessoal, temos evidências de que existiu uma ruptura das relações religiosas, tanto entre a própria Igreja Católica que existia aqui, né, uma representatividade bispal e clero aqui no Brasil, cortando, ou seja, ceifando as relações com o Império de Dom Pedro, automaticamente, né, se insatisfazendo com a postura do imperador aqui no Brasil. E também, pessoal, tivemos o status do Exército do Brasil, que vivia um momento de glória. Também, pessoal, para contribuir com essa crise do Império de Dom Pedro, nós tivemos também o nosso Exército brasileiro, o Exército do Brasil, que começou a viver situações de desconforto com a postura do imperador, ora porque queria mais participação política, ora porque não tinha os anseios do oficialato, do alto oficialato do Exército cumprido por esse imperador, ok? O que é que nós vamos aqui agora, pessoal? Vamos focar agora no que seria essa república que se instaurou logo depois dessa crise do Império aí, A República da Espada foi o período inicial da Primeira República. Foi caracterizada por dois governos militares, o do Marechal Deodoro da Fonseca e o do Marechal Floriano Peixoto. Esse período estendeu-se de 1889, com a proclamação da República, até 1894, quando Prudente de Moraes assumiu a presidência do Brasil. Grandes mudanças começaram a acontecer no Brasil, a partir desse período, que naturalmente estava associada à alteração do regime político enfrentado. Os principais acontecimentos. Gente, com essa instauração do novo sistema de república, que estava aí colocado no Brasil, que era um sistema republicano e que tinha por vez militares, os altos oficiais dos generais do poder, que era o Marechal Deodoro, a gente passou a ter mudanças que eram significativas e vários anseios que eram colocados. O que era comum entre os partidos e o que era muito colocado, enfocado no Partido Liberal da época, era a criação de uma Constituição, ou seja, a convocação para uma constituinte, que é o quê? Refazer ou criar em novos moldes republicanos uma Constituição que agora, né, a partir do novo regime, ela satisfizesse todos os interesses, tanto políticos, quanto ideológicos, quanto culturais, de todos aqueles que representavam a classe do Brasil aí, A partir de 1890, políticos liberais do Brasil passaram a pressionar o governo para que uma constituinte fosse convocada para redigir uma nova Constituição para o Brasil. Após a convocação dessa nova constituinte, 5 pessoas foram escolhidas para formar uma comissão e redigir uma nova Constituição. Com isso, pessoal, o que é que nós temos aí? Essa constituinte foi formada e foi discutido e o texto escrito, pessoal. E tivemos aí a promulgação, ou seja, a colocada por voto, por decisão e por acordo de uma nova e primeira, pessoal, Constituição, uma nova Constituição para a República do Brasil aí. O republicanismo, pessoal, foram vários fatores, pessoal, que consolidaram a República no Brasil e até hoje nós temos vários desses fatores que ainda estão super presentes na nossa nação aí. O republicanismo é a ideologia segundo a qual uma nação é governada como uma república, na qual o chefe do Estado é escolhido através do voto ou do Congresso para assumir a função por um determinado tempo, diferente da monarquia, cujo qual o indivíduo fica até o fim ou sua abdicação.
O federalismo. Esse sistema, pessoal, aumentava o grau de autonomia dos estados em relação à União, permitindo-o possuir força policial própria, realizar a cobrança de impostos, etc. Com o federalismo, pessoal, os estados brasileiros, Bahia, Pernambuco, todos esses estados aí começaram a ganhar um pouco mais de autonomia, ou seja, tinham o poder de ter a sua própria segurança estadual, tinham o poder de arrecadar impostos e tinham também, pessoal, a evidência de suas lideranças políticas, ou seja, dos seus governadores, das representações que iam governar cada província, cada estado, tinham mais evidência dessas pessoas políticas aí. O presidencialismo. Foi determinado que o presidente seria a autoridade máxima do país e seria escolhido a partir de eleições diretas para um mandato de 4 anos. É no presidencialismo, pessoal, que a gente evidencia também a figura do presidente. Eleições essas que iam ser diretas, iam ser colocadas e, principalmente, pessoal, o fato mais importante é que os mandatos seriam superdefinidos em 4 anos. Passados 4 anos, esse líder presidencial, essa figura que representa o presidente, ela deveria o quê? Que é o próprio presidente, ela deveria ser substituída e colocada para uma nova pessoa. Algo que é bem importante, pessoal, que a gente começa a evidenciar aqui, é a separação entre a igreja e o Estado. O Estado e a igreja foram separados e, com isso, foram criados registros civis para nascimentos, casamentos e mortes. Pessoal, é nesse primeiro momento aqui republicano, dentro desse período de República da Espada, que a gente percebe e que é colocado a eficácia de que tinha que se separar tanto a igreja quanto o Estado. O Estado representava as suas repartições, representava os autos oficialatos, os atos oficiais e desassociar, tipo, nas representações, igrejas elas cuidavam do cemitério, cuidavam das missas, cuidavam da religiosidade e das representações de fé das pessoas. Ao Estado cabia a missão de constituir, fazer os registros civis, registros de nascimentos, de casamentos, de morte, administrar a vida pública e, de certa forma, preservar a ordem, ou seja, deixando muito claro que tanto o Estado quanto a religião e fé, elas teriam funções agora completamente desassociadas, ou seja, autônomas e suficientes entre si. Sistema eleitoral. Foi instituído o sufrágio universal masculino, com algumas exceções: menores de 21 anos, analfabetos, soldados, rasos e mendigos não poderiam votar. O entendimento da lei, na época, não estendia o direito do voto às mulheres. Pessoal, no sistema eleitoral foi colocado que as eleições também seriam colocadas por todos aqueles que fossem considerados cidadãos brasileiros. Mas, claro, que para ter o direito a esse voto, tinha algumas restrições, tinha algumas colocações, como a questão da idade, os analfabetos, soldados não poderiam votar, assim como mulheres, pessoal, não tinham direito ao voto nesse período aí, ok? Apenas com o passar do tempo, na época do governo da era Vargas, de Getúlio Vargas, que a gente vai perceber a representatividade da mulher nessas questões de estar decidindo um pouquinho da vida política do Brasil. Desafio da aula de hoje. A Constituição, pessoal, como a gente já colocou, é um conjunto de normas que regem um Estado, um país, que pode ser ou não codificada como um documento escrito que enumera leis e funções de um país ou nação. A Constituição, pessoal, ela é o quê? É, de certa forma, a lei máxima, a Carta Régia, que é dela que parte os fundamentos básicos para se controlar e para se regulamentar uma nação. Digamos que é a lei maior que cada país tem hoje. O que é que a gente coloca como desafio aqui, ó? Construa na área de trabalho do aluno, vocês vão construir na área de trabalho um pequeno texto de Constituição e nela idealize 3 leis que você acha importante elaborar para o Brasil. E aí, pessoal, vamos aí idealizar 3 leis, pessoal, que você acha que é importante para o Brasil e colocar aí, ó, essas 3 leizinhas aí na área do trabalho, ok, pessoal? E, queridos, muitíssimo obrigado pela atenção e fica aí, pessoal, vamos curtir o canal Juazeiro Cidade Educadora, Aula em Rede, se inscrever aí, pessoal, dá o like aí e não deixar de estar visualizando nossos vídeos, ok?